Olá, pessoal. Continuando nossa sequência de aulas de estrutura de dados 1. Agora com vinheta, viu só que chique? Hoje tem mais novidade, já já eu conto. Bom, hoje nós vamos continuar a nossa sequência de aulas sobre filas. Hoje começa a parte divertida. Hoje é o nosso mãos à obra. Nós vamos fazer o que nessa aula? Nós vamos implementar uma fila utilizando a alocação estática de memória. Como assim, professor? Usando vetores. Usando vetores, a gente define o tamanho de memória, a quantidade de espaço de memória que o nosso código vai precisar já no início, no momento da compilação, né? A quantidade de memória que o nosso código vai utilizar não será definido em tempo de execução, não será uma alocação dinâmica de memória. Muito bem. Bom, o que mais que nós vamos precisar hoje? Nós já vimos na aula passada como que a gente define uma fila e, para ser mais claro, nós definimos então a estrutura que a gente precisa para construir uma fila circular. O que que é uma fila circular? É aquela fila que, imagina que esse vetor é a nossa fila com 10 posições, né? Índices variando de 0 a 9. Muito bem. Uma fila circular é aquela que, depois de preenchido todos os espaços do vetor, imagina aqui, está tudo preenchido, eu vim removendo os elementos do meu vetor e nesse momento aqui, quando eu tenho isso, ó, o início e o fim estão apontando para o mesmo elemento que está lá na posição 9, que é a última posição do meu vetor. Numa fila circular, eu posso inserir um próximo elemento que vai ser armazenado na posição 0 e vai ocupar a posição de fim da minha fila. Olha só, a fila ficou circular, certo? Muito bem. Para fazer isso, nós vamos precisar de uma estrutura. A nossa estrutura vai precisar ter um vetor de inteiros para armazenar os nossos valores e simular a nossa fila. E nós vamos precisar carregar três propriedades. Max, que é o tamanho máximo da nossa fila, aliás, o tamanho do nosso vetor, nesse exemplo aqui, 10. Início, que é a variável responsável por guardar o índice da posição ocupada pelo elemento que está no início da fila naquele momento, e Fn, que é a quantidade de elementos na fila naquele momento. Isso aqui vai ser atualizado à medida que a gente for calcular. Para fazer isso, a gente tem um artifício matemático, que é essa equaçãozinha que está bem aqui, para poder calcular a posição do novo elemento ou remover um elemento e manter essa propriedade de fila circular. Tá legal? Bom, para isso, agora, o que que nós vamos fazer? Muito bem, nós vamos implementar a nossa estrutura. Eu já estou aqui com o meu... deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o professor Darley. Acho que vocês já tinham visto algumas fotos aí, mas eu sou o professor Darley e agora vou estar aqui junto com vocês. Vocês vão ver eu fazendo careta de vez em quando, fazendo... acontece, coisa da vida. Só para não ficar muito monótono. Beleza? Massa. Seguinte, observa. Deixa... Parecendo o pessoal do tempo, não sei onde que eu estou aqui. Deixa eu ver aqui. Observa, pessoal, no código que eu já deixei aqui um menu pronto, para a gente não perder tempo com essas coisas básicas, certo? O que que a gente já tem aqui? Eu já estou com um arquivo aqui, nomeado como fila.cpp, portanto é um arquivo do tipo C++. Eu já coloquei aqui três includes para bibliotecas, um que é o stdio.h, o stdio é entrada e saída padrão, stdlib são bibliotecas padrão, todas vão nos ajudar a fazer o uso de funcionalidades básicas aí. E a novidade nesse código, à medida que a gente for construindo códigos novos, eu vou sempre tentar colocar alguma coisa diferente e explicar ela, certo? Eu coloquei aqui a chamada dessa biblioteca chamada IOStream para a gente utilizar esse setLocale. O que é o setLocale, professor? Observe o seguinte, aqui eu vou só usar um exemplo aqui no remover, vou dar um espacinho, vou colocar aqui, ó, vou colocar palavras com acentuação, céu, parabéns, não vou colocar céu não, porque vai ficar, vamos colocar aqui, ó, café, parabéns, e outra palavra com acento aí, vovô e vovó.
Legal. Bom, vou executar esse código. O que que a gente tem aqui? Ah, brincadeira, hein? Brincadeira. Show ao vivo é assim mesmo. Bom, vou deixar comentada essa linha aqui do setLocale para vocês verem o que que ela faz, ou o que que a ausência dela faz. Ó, café não reconheceu, parabéns não reconheceu, vovô, vovó. As palavras acentuadas não foram reconhecidas pelo padrão do compilador, né, da localidade do idioma do compilador que vem no nosso C++. Legal? O que que a gente vai fazer? Quando eu tirar esse comentário aqui, essa função setLocale quer dizer setar localidade. Ela exige dois argumentos. O primeiro, eu vou dizer aonde eu quero setar essa localidade. Então, eu vou setar essa localidade em todo o meu código. E o segundo argumento é o idioma da região que eu quero setar. No caso, nós vamos usar aqui português do Brasil, certo? setLocale, setando em todo o código, português do Brasil, certo? Esse setLocale vai valer para toda essa estrutura de código que nós vamos construir. Feito isso, o que que nós temos? Café, parabéns, vovó, vovô e tudo legal. Muito bem, setLocale é só isso, tá bom? Bom, fora isso, a gente vai ter aqui então uma estrutura de do while, que é para ficar num laço de repetição, né? Que laço de repetição é esse? Do nosso menu de opções da fila. A gente vai mostrar aqui na tela um menu de opções com inserção na fila, consulta de quem é o próximo da fila, remoção. Numa fila, quem que a gente remove? O primeiro elemento, ou o mais antigo, né? Tamanho, que vai ser a nossa quantidade de elementos, e uma opção 0 para sair. E aí a gente tem uma estrutura aqui de switch case para tratar as opções que o nosso usuário digitar. Se ele digitar 0, sai. Se ele digitar um valor diferente de 0, 1, 2, 3 ou 4, o que que a gente vai fazer? Mostrar para ele que ele precisa digitar uma opção válida. Legal. Antes de tudo, o que que a gente precisa fazer? Definir a estrutura da nossa fila. Então, nós vamos colocar aqui struct fila. Como que será a estrutura da nossa fila? Nós precisamos de um vetor de inteiros chamado vetor, bastante criativo, né? E nós vamos colocar esse vetor com um determinado tamanho. Que tamanho será esse? Nós vamos usar um define aqui. Vamos colocar aqui define max, só para facilitar a nossa vida. 5. Define max 5. Legal. O que é um define, pessoal? Esse hashtag define aqui é uma diretiva de compilação. Quer dizer que no momento da compilação, quando esse código for lido pelo compilador para ser convertido num código de máquina, ele vai ler, ele vai substituir esse rótulo max aqui, ó, com MAX em caixa alta, né, em letra maiúscula. Onde tiver esse rótulo, ele vai substituir pelo valor 5. Legal. Então, int vetor tamanho max. Muito bem. Nós vamos precisar de uma variável inteira, tamanho do nosso vetor, vai ser max. Nós vamos atualizar esse max depois com aquele max lá de cima. Nós vamos precisar de uma variável para guardar a posição no vetor correspondente ao início da nossa fila. E nós vamos precisar de uma variável inteira para guardar a quantidade de elementos na fila. Então, quantidade de elementos na fila, certo? Legal. Essa é a nossa struct fila. Quando a gente trabalhou com uma pilha, o que que aconteceu? Sempre que eu ia declarar uma variável do tipo struct pilha, eu precisava declarar esse tipo de dado como struct pilha. Existe um artifício que a gente pode usar que é o typedef. Nossa, enrolei a língua aqui. Typedef, olha o typedef aqui. O que é o typedef, professor? Typedef nada mais é do que um artifício que nos permite definir um nome para um tipo de dado, certo? Então, typedef, a partir de agora, quando eu quiser declarar uma variável do tipo struct fila, basta eu falar que essa variável, esse tipo de dado é fila. Fila assim, ó, em caixa alta, certo? Legal. Muito bem. Agora vamos começar a construção do nosso código propriamente dito. Primeira coisa que nós vamos precisar fazer, declarar a nossa
variável do tipo fila e inicializar as variáveis de controle dela. Então, eu vou fazer um comentário aqui, ó, declaração da fila e inicialização das variáveis de controle. Legal, legal, legal. Bom, agora para eu declarar uma variável do tipo fila, o tipo de dado é assim, fila maiúsculo. Nós vamos chamar essa fila de fila do pão, certo? Por que fila do pão? Porque a fila do banco tem aquele caráter de atendimento prioritário. Na fila do pão é guerra individual, não tem preferência por vovô. Quem chega primeiro é o primeiro a pegar o pão fresquinho. Então vai ser a nossa estrutura, que é uma fila circular sem critério de prioridade de atendimento, certo? Então é só uma fila, quem chegou primeiro sai primeiro, quem chegou por último vai ser o último a sair. Acabamos de declarar a nossa fila, muito bem. Agora nós vamos inicializá-la, certo? Então o nosso fila do pão, só para lembrar, para reforçar, fila, segunda palavra aqui, ó, coloquei com a letra maiúscula no D e depois letra maiúscula no P. Como é que é o nome desse padrão? Camel Case, certo? Letra maiúscula da segunda palavra para frente, tudo emendado, sem usar underline nem nada. É um padrão chamado Camel Case. Muito bem. Fila do pão, eu quero acessar um campo, que é o max. O tamanho do nosso vetor vai ser definido por esse rótulo aqui lá do define, max, certo? Então, quando eu quiser alterar o tamanho do meu vetor e de tudo mais, eu só vou alterar aqui no define para ficar mais fácil a nossa vida. Nem sempre a gente vai precisar disso, mas em alguns momentos a gente pode usar. Professor, por que você não usou aqui uma variável global? Não colocou aqui um int max 5? Porque se eu declaro uma variável vai ocupar espaço de memória. Se eu quero apenas definir um valor e esse valor vai ser constante, inalterado, eu posso usar um define, que vai ser uma diretiva de compilação e ainda me ajuda a economizar memória. Olha que legal. Muito bem, fila do pão. O que mais que a gente vai ter aqui na nossa fila do pão? Fila do pão, início. A primeira posição a ser ocupada por um elemento dentro do nosso vetor vai ocupar a posição 0. Muito bem. Professor, mas quando a gente trabalhou com pilha, a gente inicializava lá com -1 para indicar que a pilha estava vazia. Por que na fila não começa com -1? Porque essa é uma fila circular. E para fazer a inserção, a gente vai ter aquele artifício matemático lá, que a gente vai lembrar daqui a pouquinho. Então eu preciso inicializar com 0. Depois eu posso até rodar com -1, só para vocês verem que não dá certo. Mas, se eu esquecer, você roda com -1 aí, testa e depois comenta aqui embaixo, tá bom? Fila do pão, ponto, quantidade de elementos. Quantos elementos nós temos nesse momento? Exatamente, 0, nenhum. Pronto, nossa fila está declarada e inicializada, tá certo? Bom, agora quando o meu usuário quiser inserir um elemento na fila, ele vai ter que digitar a opção 1, vamos considerar que ele digitou a opção 1. O que ele vai ter que fazer? Digitar um valor inteiro para ser inserido na fila, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos pedir para ele digitar printf, vamos colocar um 2/n aqui, digite um valor inteiro. Muito bem, digite um valor inteiro. Como que a gente vai fazer para capturar o valor digitado pelo usuário? A gente já viu nas outras aulas, mas eu vou colocar aqui de novo. A gente usa a palavra reservada, na verdade é uma função, né? Não é uma palavra reservada. É uma palavra reservada porque é o nome de uma função, mas é a função scanf. Scanf, qual que é a sintaxe dela? A função scanf tem como exigência 2 argumentos. O primeiro é o tipo de dado que vai ser lido. A gente vai pedir para o usuário digitar um valor inteiro, então a gente vai colocar aqui %d, certo? E na sequência a gente passa o endereço de memória da variável onde eu vou armazenar aquele valor. Nós vamos criar uma variável chamada valor, certo? Então aqui em cima onde eu declarei uma variável OP, que é a minha variável que eu uso lá na minha estrutura de switch case, eu vou colocar aqui na frente também uma declaração de uma variável valor. E aí no scanf eu estou passando o endereço de memória dessa variável. Lembra lá da definição do operador e-comercial, o endereço de memória, tá bom? Legal. Feito isso,
eu posso chamar uma função para fazer inserção de um valor na minha fila. E como é que vai ser isso? Nós vamos criar uma função chamada enfileirar. Nossa, que nome bonito. Pois é, enfileirar é colocar na fila. O que nós vamos passar para essa função? A nossa variável valor. Na verdade, quando eu passo o nome da variável, eu estou mandando o conteúdo dela. Estou fazendo uma passagem de parâmetro por valor, certo? Que é o nome da variável, inclusive. E vou passar quem? A minha fila do pão. E aí começa a ficar legal. A variável valor não vai ser alterada dentro da função de enfileirar, mas a minha fila vai ser alterada lá dentro, não vai? Vai. Por quê? Porque eu preciso guardar esse valor dentro da minha fila. Então, eu vou alterar essa fila do pão lá. Se eu vou alterar a minha fila do pão dentro da função, eu preciso passar o quê? O endereço de memória dessa variável, para que eu possa alterá-la dentro da função. Muito bem. Como boas regras aí boas práticas da programação, tente colocar o nome da função como um nome claro e sempre que for possível como um verbo, né? Que uma função vai executar uma ação. Então tente colocar isso. Não sendo possível, priorize que o nome da função seja o mais claro possível. Legal, copiei aqui. Pessoal, desse jeito que eu faço, não é que é obrigatório, que é padrão, é o jeito que é mais confortável para mim. Sempre que eu estou programando, eu penso na chamada da função, o que eu preciso lá dentro. E aí, depois que eu fiz isso, eu vou lá embaixo e vou construir essa função. Na chamada dela, eu já sei as variáveis. Aqui é um caso muito simples, mas no outro cenário, quando a gente for trabalhar, por exemplo, um problema mais complexo, eu posso primeiro construir a declaração da função e depois voltar e fazer a chamada dela. Até porque, num cenário mais complexo, eu posso não saber tudo que eu vou precisar dentro da função no momento da declaração dela, da construção dela. Óbvio que aqui é um caso extremamente simples, a gente já viu um pseudocódigo ali para a gente ter uma referência. Em casos mais complexos, a gente não parte para a programação direto, porque isso é o quê? Empirismo, né? Estratégia aí de tentativa e erro, isso não é legal. A gente faz um algoritmo, teste de mesa e depois vem para a programação para implementar aquela solução testada e validada no algoritmo, certinho? De qualquer forma, se você está num cenário complexo e já construiu o seu algoritmo, você pode ir lá fazer a chamada e depois fazer a declaração dela lá embaixo. Essa função enfileirar precisa devolver alguma coisa para nós? Não, então ela vai ser do tipo void. Poderia devolver? Sim, poderia devolver 1 caso deu certo, 0 caso não deu certo na hora de enfileirar, mas por simplicidade não vai devolver nada, tá bom? Então void enfileirar, eu passei aqui como primeiro argumento uma variável do tipo inteiro. Como assim, professor? Ó, primeiro argumento, valor, valor é uma variável do tipo inteiro. Muito bem. Vou fechar isso aqui, que nós já não precisamos disso aqui nesse momento. Então, eu preciso, como primeiro argumento da função, de um int chamado aux, que vai ser uma variável auxiliar. E aqui eu passei o endereço de memória de uma variável que é de que tipo? Do tipo fila do pão. Ou do tipo fila, né? Fila do pão é o nome da variável e ela é do tipo fila. Portanto, se eu passei um endereço de memória, eu vou precisar de um ponteiro. E esse ponteiro vai ser chamado de fila. Tá bom? Muito bem. O que nós vamos fazer dentro da função enfileirar? Agora vai ficar legal. Vamos voltar aqui. Opa, isso, show ao vivo é assim mesmo. Na função enfileirar, pessoal, olha aqui. Eu vou receber um valor, vou receber minha fila. Eu vou testar se a quantidade de elementos é menor que o tamanho do meu vetor. Por quê? Porque se for igual, quer dizer que a minha fila está cheia, então não posso fazer nada. Se for menor, eu vou fazer esse cálculo aqui, ó, que é aquele artifício matemático para a construção de uma fila circular. Legal? Como que é esse cálculo? F início mais Fn módulo de Fmax. Esse cálculo aqui é o que vai nos permitir determinar a posição
do novo elemento a ser inserido, certo? Muito bem, depois eu faço o incremento da quantidade e se não deu certo, eu vou reportar que a minha fila estava cheia. Muito bem. Agora, deixa eu vir aqui. Isso. Legal. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Nosso primeiro teste. Se fila, eu vou deixar um erro aqui proposital para a gente ver a mensagem no console daqui a pouco. Fila ponto quantidade menor que fila ponto max, a gente vai fazer alguma coisa. Se não, a gente vai fazer outra coisa. Bom, se a quantidade de elementos for menor que o tamanho da fila, nós vamos inserir. Se não, a gente vai já mostrar na tela aqui uma mensagem e nós vamos dizer fila cheia, não é possível inserir mais ninguém, certo? Qual que foi o erro que eu falei que eu ia deixar um erro deliberado aqui? É isso aqui, pessoal. Como que a gente acessa os campos de uma struct? Quando eu tenho aqui, ó, eu acabei de declarar minha fila do pão, estou acessando o campo max, início e quantidade de elementos diretamente pelo nome da variável. Então eu uso o operador ponto, certo? Acessar campos de uma struct pela variável original, ponto. Agora eu vou precisar acessar os campos daquela variável que é do tipo fila, struct fila, mas eu estou usando o quê? Estou usando um ponteiro, certo? E para acessar os campos de uma struct através de um ponteiro, eu preciso usar o operador seta, beleza? Então, quantidade, eu vou deixar aqui como ponto só para a gente ver a mensagem do compilador, tá bom? Bom, desculpa. Se a quantidade de elementos é menor que o tamanho do vetor, a gente pode fazer a inserção do novo elemento na fila. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar a nossa fila, que agora tem que ser com F maiúsculo. Fila, quem? Operador seta, fila, vetor. Vamos colocar aqui a posição. Vamos guardar quem aqui no vetor? O valor que veio, que está aqui na variável auxiliar, certo? Feito isso, nós precisamos pegar a nossa fila e incrementar a variável quantidade de elementos, mais igual 1. Certo? Mais igual a 1 é o que, professor? Vai somar uma unidade ao valor que já está aqui. Bom, agora que vem a parte divertida. Aqui, para determinar a posição onde esse elemento vai entrar, a gente usa aquele artifício matemático que a gente viu aqui, ó. F-início mais Fn módulo Fmax. A gente vai pegar o resto da divisão da soma de início com Fn por max. Tá legal? Então, vamos voltar aqui. Isso. Então, parênteses, vamos pegar fila quem? Início mais fila max módulo. Como é que a gente calcula o módulo em C++? É o operador porcentagem, certo? Então, módulo de fila início mais fila max por... fila início mais fila quantidade, né? No nosso caso aqui é o nosso quantidade de elementos por fila max. Vamos voltar lá para conferir? Vamos. Início mais quantidade módulo max. Legal. Então, início mais quantidade módulo max.
Deixa eu voltar aqui, Ctrl Shift F, legal. Vou tirar um pouco de espaço só para poder todo mundo enxergar legal aí. Quantidade de elementos. Deixa eu ver se tá um tamanho legal aqui. Tá, dá para ler, né? Dá. Muito bem. Próximo passo, declarada a nossa função, Ctrl Shift F a gente faz a indentação do código. Tá vendo que por padrão ele coloca um espaçamento aqui? Facilita, né? Favorece aí a leitura do código. Próximo passo, nós vamos copiar o protótipo da função lá para cima para a nossa lista de protótipos. Para que isso, professor? No momento da compilação, o compilador precisa conhecer essa função antes da chamada dela aqui em cima. Então aqui, ó, em enfileirar, no protótipo da função, eu preciso dizer o tipo da função, o nome dela e a lista de parâmetros que ela exige. Eu não preciso deixar os nomes das variáveis ali, só o tipo de cada parâmetro, certo? Bom, vamos fazer um teste rápido aqui. Ah, lembra que eu falei que tinha um erro deliberado? Muito bem. Professor não erra, ele testa a atenção dos alunos. Muito bem. Vamos lá. Fila quantidade de elementos na linha 76. Requisição, tá dando para ler aí? Tá. Requisição para um membro, quantidade de elementos em fila, que não é do tipo fila. Como assim? Esse fila, eu não posso fazer uma requisição para esse campo através de um ponto, de um operador ponto. Por quê? Porque essa variável não é uma fila, ela é um ponteiro fila. Então eu preciso usar quem aqui? O operador seta. Muito bem, a mesma coisa aqui na frente. Vamos lá? Olha só, que show! E não é que deu? Opa! Beleza. Vou digitar a opção 1 para inserir. Vou digitar um valor aqui, 15. Vou digitar 1, vou colocar outro valor, 30. E agora, o que a gente vai fazer? Nada, porque a gente não consegue testar se os valores foram inseridos, porque a gente ainda não construiu funções para isso. Mas lembre-se sempre disso. Construiu uma função ou um bloco de código que é possível ser testado, teste, certo? Por quê? Você vai evitar de construir uma pancada de linhas de códigos para depois testar. Como essa aula já está extensa, eu vou fechar ela por aqui e a gente faz o teste agora na próxima aula. Pessoal, já curte o vídeo. Quem não está inscrito no canal, se inscreve, compartilha essa videoaula com todo mundo que você acha que vai curtir ou que precisa aprender isso. Próxima aula a gente vai construir a função de consultar, tá legal? Valeu!